E aí, galera, beleza? Seguinte, aula de hoje nós vamos continuar, na verdade, introduzir um conceito novo, que é o de dízima periódica. E na última aula, na aula 3, vocês aprenderam algumas operações com frações. Então, a dízima periódica, que na verdade ela se origina de uma fração entre números inteiros, vai ser algo importante para você trabalhar e pegar algumas manhas, alguns macetes que nós vamos passar nessa aula aqui para facilitar muito a sua vida em questões que envolvam expressão numérica. Então, olha só, logo após a vinheta, vem comigo para a gente estudar dízima periódica. Então, olha só, moçada, dízima periódica, né? Ela é um número decimal, ou seja, um número que tem casas após a vírgula, né? E possui repetição dos termos numéricos depois da vírgula, beleza? Então, ela tem o que a gente chama de período, ela tem um período definido, ela tem um padrão numérico que sempre repete nas suas casas decimais, né? Então, a partir dessa dízima, então quando a gente tem uma dízima periódica, ela é sempre resultado de uma fração de números inteiros, ou seja, ela é um número racional, ela é uma divisão entre dois números inteiros, e a fração que determina a dízima periódica é o que a gente chama de fração geratriz. E nós vamos separar, aqui a gente separa as dízimas periódicas em dois casos aqui, ó. Primeiro, a dízima periódica simples, quando logo após a vírgula a gente já começa o período da função, né? A gente já tem o período no qual é formada a dízima, ela começa logo após a vírgula, e nós temos o período composto, né? Que daí nós vamos ter um número não periódico, que nós chamamos também de anteperíodo, aqui, ó, um anteperíodo. Esse número, ele não é periódico, ele não se repete. Então, ó, vou colocar um exemplo numérico para cada um deles aqui, ó, para você visualizar. Então, ó, por exemplo, um período simples. Então, aqui nós temos o número, ó, 0,32, 32, ó, isso é o que eu chamo de período. Então, eu estou dizendo, ó, que isso aqui continua indefinidamente, né? Então, continua para todos, sempre, ao infinito e além. Então, aqui nós temos o período da minha dízima periódica, tá vendo? Ó, o número 32, 32, 32 e infinitamente. Então, logo após a vírgula, tá vendo? Ó, esse período já se inicia. É por isso que nós chamamos de dízima periódica, que tem o período simples, uma dízima simples. Um outro detalhe, um outro símbolo que pode aparecer é o seguinte, ó, ao invés das reticências, moçada, eles podem colocar, ó, 0,32 e aqui, ó, uma barra em cima do período. Fica uma representação mais simples, né? Ela fica mais limpa, né? Você pode também representar a dízima periódica dessa maneira. Embaixo aqui, ó, um caso de uma dízima que ela tem um anteperíodo, por exemplo, 0,5, né? 3, 2, opa, deixa eu apagar aqui, saiu um 2 a mais ali, sai você, então vamos aqui, volta para a caneta, ó, 3, 2, 3, 2 e assim sucessivamente. Beleza? Então, ó, perceba que logo após a vírgula aqui, ó, o que, que nós temos? Ó, aqui está a vírgula, logo após a vírgula tem esse número 5. Então, logo após a vírgula não inicia o período, eu tenho esse número não periódico. Então, nós temos esse número que nós chamamos de anteperíodo. Belezinha? Joia? Então, ó, agora qual é a ideia da dízima periódica? Então, deixa eu pegar um exemplinho aqui para vocês, ó. Vamos pegar aqui o número 2 e vamos dividir o número 2 pelo número 3. Ó. 2 dividido por 3. Então, o que, que nós temos, né? O 2 ele é inferior a 3, então isso aqui vai dar um número menor do que 1. Então, eu coloco lá 0, aqui vem 0. Né? Então, nós temos, ó, 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Abaixo o 0. 6. 6 vezes 3, 18 para 22. 0.
6 vezes 3, 18, para 22. Ó. Perceba que a gente nunca mais vai parar de fazer isso. Então, ó, esse resultado aqui, ó, tem essa infinidade de casas decimais. Ou seja, o que eu gostaria que você visualizasse essa dízima periódica aqui, ó. Esse número 0,666, ó, colocar pela barra, aqui está o período, ó. Isso aqui saiu de quem? Da divisão do número 2 pelo número 3. Então, a dízima periódica, ela é o resultado da divisão entre dois números inteiros, né, com denominador não negativo. Mas ela possui uma infinidade de casas decimais. Nesse caso aqui, eu tenho uma dízima periódica aqui com período simples, né? Então, deixa eu apagar aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Como que a gente transforma uma dízima periódica em uma fração? Como que a gente encontra a fração geratriz da dízima? Então, eu vou começar aqui de uma maneira não tão bacana, só para você visualizar qual é a ideia, daí depois a gente passa a manha, né? A gente passa o jeito de fazer isso de maneira direta. Então, ó, eu quero descobrir quanto que é qual é a fração geratriz da dízima? 0,222 eternamente, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar que isso aqui é igual a x. Daí, o que nós fazemos? Ó? Nós vamos multiplicando os dois lados da equação por 10. Por que por 10? Quando a gente faz uma multiplicação por 10, a gente só tem que andar com a vírgula, né? Então, ó, se eu multiplicar o lado esquerdo por 10, a vírgula que está no zero, ela vem para o 2, ó. Então, vai ficar isso aqui, ó. 2,222, ó. 1, 2, 3 pontinhos. Então, o que aconteceu? Eu multipliquei o lado esquerdo por 10. Para não alterar, eu vou ter que multiplicar o lado direito por 10 também. Agora, o que seria legal você perceber? Do lado esquerdo, ó, isso aqui é a soma do número 2 com 0,222 eternamente. Isso aqui é igual a 10x. Agora, aqui que nós temos a manha da ariranha. Olha só. O que eu tenho aqui, ó? Tá vendo essa expressão aqui, ó? Essa expressão é o que lá no início, ó, nós chamamos de x. Tá vendo? Então, eu posso dizer do lado esquerdo, eu posso dizer que do lado esquerdo eu tenho 2 mais x. E esse 2 mais x é igual a quanto? 10x. Então, ó, 2 é igual a 10x, tira x, fica 9x. Então, o que eu posso dizer? Se eu pegar o número 2 e dividir pelo número 9, deixa eu voltar aqui, que isso aqui ficou feio. Então, aqui, ó, deixa eu apagar aqui para você. Se eu pegar o número 2, vem caneta, olha lá, o número 2 dividido pelo número 9, esse é o valor do x. Então, o que nós concluímos, ó? O que nós concluímos? Que o x, ó, 0,222 eternamente. Isso aqui não é o valor do x, isso aqui é igual a quem? 2 nonos. Então, eu estou dizendo que a fração que determina, que gera a dízima periódica 0,22222 é a fração 2 nonos. Beleza? Essa maneira aqui, moçada, esse jeito aqui é o jeito geral, né, da gente fazer a dízima periódica. Então, sempre que você agir dessa maneira, né, você vai multiplicando por 10 até achar dois valores em que você tenha o mesmo período, você consegue achar a dízima. Ou depois, utilizando até conceito de soma de progressão, de limite da soma de progressão geométrica. Só que agora nós vamos utilizar uma manha. Cara, e a manha, ela é muito simples. Você vai ficar perplexo com isso aqui. Então, olha só, deixa eu apagar tudo aqui. Então, olha só, eu quero descobrir qual é a fração geratriz da dízima 0,2222222 eternamente. Beleza? O que nós fazemos? Então, primeiro nós temos que localizar o seguinte. Essa é uma dízima periódica simples, porque logo após a vírgula já inicia o período.
E essa dízima é composta por um número periódico. Ela tem apenas um número periódico, ou seja, somente o 2. E o que nós fazemos com isso? Ó? Nós pegamos esse número periódico aqui, o número 2, ó, tá vendo? O 2 é o número periódico, e nós colocamos no denominador da fração. No numerador da fração, desculpa. E dividimos por quem? Agora, ó, o denominador vai ser o número 9, vai ser a quantidade de 9 que aparece no denominador, representa a quantidade de números que nós temos no período. E quantos números periódicos nós temos aqui? Um só, somente o 2. Então eu coloco apenas um número 9. Então a fração geratriz da dízima 0,22222 é 2 nonos. Professor, não entendi. Quer ver? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Vamos fazer aqui a dízima, ó. 0,34, 34 e assim sucessivamente, ó. Essa é a dízima periódica. Agora, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó, é uma dízima simples, logo após a vírgula eu já começo o período, só que quem é o período agora? O período é o número 34. Então, o que nós temos, ó? Nós temos dois números periódicos. Um número periódico é o 3, o outro número periódico é o 4. Então, como eu tenho dois números periódicos, eu vou dividir por 2 noves, ó. Então, eu vou dividir por 99. Então, ó, 34 sobre 99 é a fração que determina a dízima 0,34, 34, 34 e por aí vai. Beleza? Um outro caso aqui, ó. Se eu tivesse o número 1,21, aqui, ó. É uma dízima periódica simples. Logo após a vírgula já inicia o período. Então, o que nós podemos fazer? Ó, a gente pode separar. Isso aqui, na verdade, moçada, é a soma do número 1. Eu tenho o número 1 inteiro, mais a dízima 0,21, 21 e por aí vai. Então, como é que nós transformamos isso aqui? Ó? 1 mais. Olha só, aqui está uma dízima periódica simples. Eu tenho o meu período, é o 21, que eu vou dividir por quem? Por 99. Então, qual é a fração geratriz? Ó, daí, aqui entra uma coisa que vocês estudaram na aula 3, né? Na aula passada. Então, agora, aqui entra uma coisa que vocês estudaram na aula, né? Aqui você vai encontrar aí o cardzinho lá para você, se você não assistiu, para você assistir essa aula de operações com frações. Aqui você pode fazer o quê? Tirar o mínimo. Você pode pensar que o inteiro é 99 sobre 99, ou no caso aqui, ó, mais higiênico ainda, você pode utilizar, aqui no caso, ó, é o número misto, ó. Então o que nós fazemos, ó? Eu pego o denominador, multiplico pelo número inteiro, o resultado eu somo com 21. Então quanto que vai dar isso, moçada? Isso aí vai ficar o quê? 99 vezes 1, 99. 99 mais 21. 99 mais 21 vai ficar quanto? 120. 120 por 99. Esse é o valor, essa é a fração que determina a dízima 1,21, 21, 21, 21, assim eternamente. Beleza? Esse é o caso que nós temos aí a dízima periódica simples. Tá? Agora, e se não for simples? O que acontece? Ó? Se a dízima for composta. Então, dízima periódica composta. Como que nós executamos? Então, aqui, ó, eu já vou direto para a manha dela. Né? A gente já vai direto para o macete de como fazer essa dízima. Então, ó, dízima composta, o que acontece? Você tem lá 0,233 e por aí vai. Tá? Então, o que nós fazemos? Ó? Nós temos um anteperíodo, deixa eu marcar ali para você o anteperíodo, que aqui é o número 2. Ó, o número 2 é o anteperíodo. E o período é o número 3. Então, o que nós fazemos? Nós vamos montar uma fração. Daí, nessa fração, você tem que pensar da seguinte maneira, ó. Cada número periódico, a quantidade de números periódicos me determina a quantidade de noves que vão no denominador.
E a quantidade de números não periódicos, ou seja, a quantidade de anteperíodos que eu tenho, vai determinar a quantidade de zeros. Então, perceba, ó, eu tenho um número periódico, que é o 3, né? Eu tenho um número periódico que é o 3, aqui está o meu período, ó, 3, 3, 3, este é o meu número periódico, e eu tenho um número que não é periódico, o anteperíodo é o 2. Então, o que, que nós fazemos? Ó, eu coloco um 9, que representa o 3, que é o meu número periódico, e eu coloco um 0, que representa o meu 2, que é um número não periódico. Daí agora, o que, que nós fazemos no numerador? No numerador nós vamos fazer o seguinte, ó, cuidado que essa é a parte mais chatinha. Nós vamos do anteperíodo, do início até o final do período. Nós pegamos esse número inteiro aqui, ó, o 23. E desse resultado nós descontamos o anteperíodo. Então nós vamos descontar aqui no caso o número 2. Então qual é a fração que gera essa dízima? A fração é o número 21 sobre 90. Óbvio, moçada, né? Por exemplo, ó, esses dois números são múltiplos de 3, né? Então eu posso simplificar se você quiser, ó. 21 dividido por 3, 7. 90 dividido por 3, 30. Então se você dividir 7 por 30, ó, vamos fazer aqui, ó, só por curiosidade. Olha só. 7 dividido por 30. Então olha só, 0, 0, vírgula. Daqui vai dar 2. 2 vezes 30, 60. 60 para 70, ó, 70 tira 60, sobra 10. 10, 30, ó, 0, agora vem, ó. 3 vezes 30, 90. Para 100, 10, 0. 3 vezes 30, 90. Para 100, 10. E assim eternamente. Beleza? Joia? Então, olha só. Vamos lá fazer mais um. Só que aqui eu vou apagar só essa parte de baixo. Aqui não vou apagar tudo, não. Vamos fazer mais um caso bonitinho aqui. Vou pegar aqui a canetinha vermelha. Então, olha só. Vamos pegar aqui um número 0,14, 25, 25, 25. Esse vai ser o meu período. Então, ó, o que, que nós temos? Ó, então, já vamos montar o denominador. O que, que nós temos? Quem que é o meu anteperíodo? Quem é o anteperíodo? É o 14. Quem é o meu período? Quem que é o período? O período é o número 25. Então, o período tem dois números distintos. Então, eu coloco no denominador 2 noves. O anteperíodo tem dois números distintos, é formado por dois números. Então, eu coloco 2 zeros. Beleza? Agora, ó, o numerador. Como é que fica o numerador? O que, que a gente faz lá? Então, nós fazemos o quê? Do início do anteperíodo até o final do período. Então, vai dar o número 1425. E disso aqui, eu vou descontar quem? Eu vou descontar o anteperíodo. Eu vou descontar 14. Então, quanto que vai dar isso aí, ó? 1425 tira 14, isso aqui vai ficar 1411. 1411 dividido por 9.900. Daí, ó, se você quiser, com toda a tranquilidade do mundo, você pode pegar aí uma calculadora na sua casa, ou calculadora não, né? Faz a divisão ali para você treinar também divisão com números inteiros, né? Você vai ter lá a dízima periódica 0,14, 25, 25, 25, 25. Um último exemplo aqui, moçada, que é o seguinte, também dessa dízima composta, é: e se o número antes da vírgula não for zero? Se ele for um número diferente de zero. Por exemplo, então aqui, ó. Eu vou pegar agora um número, ó, antes da vírgula e não é zero. 2,3, né? 4, 1, 4, 1. Esse vai ser o meu período, 41. Então, o que, que nós fazemos? Ó? Vamos ajeitar lá primeiro o denominador. Então, o denominador vai ser o quê? Quem é o meu período? O meu período é o 41. Então, tá aqui, ó. O 41 é o meu período. Então, indica no denominador que eu vou ter 2 noves. Quem é o meu anteperíodo? O meu anteperíodo é o número 3, né? É o número 3. Então, indica que eu vou ter um 0. Agora, aqui é o seguinte, ó.
Aqui nós podemos fazer tudo de uma vez só. Eu vou lá do início do número 2 até o final do período. Então, eu vou ficar aqui com o número 2.341. E disso aqui eu desconto, ó, o que não está no período, o 2 e o 3. Então, eu vou descontar 23. Então, isso aqui vai ser igual, deixa eu mudar aqui para o azulzinho. Vamos mudar aqui para o azul. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2.318 dividido por 990. Né, moçada? Daí é aquela situação, se você quiser, pode simplificar, né? Ó, os dois são pares, dá para dividir por 2. Vamos ver se ele é divisível por 3, ó. 2 mais 3, 5. 5 mais 9, 14. Não, 2.318 não dá para dividir por 3. Então, dá para dividir por 2. Se der, depois dividir por 2 de novo, né? Mas não precisa, né? Essa é a fração geratriz. Agora, uma outra pergunta aqui, ó. Olha só, vamos pegar esse mesmo número, ó. O 2,341,4, né? 1. Agora, o seguinte, ó. E se eu considerar o período, na verdade, como sendo o 14? Porque o próximo aqui seria o 4, ó. Beleza? Concorda que é o mesmo número? 2,3414141. O número é o mesmo, só que agora eu considerei o período como sendo 14. Será que vai dar o mesmo resultado? Tem que dar, né, moçada? Então, ó, vamos fazer com esse aqui. Então, ó, primeiro, quem que é o período? Vamos marcar lá o período. O período é formado agora pelo número 14. Está aqui o período, né? 14, então, continua aqui com 2 noves no denominador. Quem é o antiperíodo? Agora o antiperíodo é formado por 2 números. O antiperíodo é o 3 e o 4, tá vendo? Ó? O 3 e o 4. Então aqui vão 2 zeros. Daí, nós vamos lá no numerador aqui, ó, do 2 até o final do período. 23.000, né? 414. E desse resultado, o que eu tiro? Eu tiro o que não é periódico, ó. Então eu tenho que tirar quanto? 234. Eu tenho que subtrair 234. E quanto que vai dar isso aí, moçada? Olha só, faz as continhas lá, 23.414 menos 234, isso aqui é igual a quanto? 23.180 dividido por 9.900. Beleza? Ó, pode perceber, se você simplificar os 2 zeros, ó, volta exatamente na mesma fração do numerador. Belezinha? Tranquilo? Então é isso, galera. Essa foi nossa aula sobre dízima periódica, conceitozinho importante para você trabalhar ali com fração e com as outras operações que a aritmética nos traz. Então é isso. Se gostou, deixa aquele seu like, siga a gente nas redes sociais, tudo aquilo que você já sabe como fazer, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Até mais, hein? Tchau, tchau.